Auschwitz foi um complexo de campos de concentração e extermínio nazista localizado na cidade polonesa de Oswiecim durante a Segunda Guerra Mundial. Foi o maior e mais mortal dos campos de concentração nazistas, com mais de 1 milhão de pessoas mortas, a maioria delas judeus. O campo de Auschwitz consistia em 3 principais campos: Auschwitz I, Auschwitz II, também conhecido como Birkenau, e Auschwitz III, também conhecido como Monowitz. O campo de concentração de Auschwitz foi estabelecido em 1940 pelas autoridades nazistas alemãs como parte de sua campanha de perseguição e eliminação sistemática dos judeus e outros grupos considerados indesejáveis pelo regime nazista. Outros grupos que foram detidos e assassinados em Auschwitz incluíam ciganos, homossexuais, prisioneiros políticos, testemunhas de Jeová, prisioneiros de guerra soviéticos e outras minorias étnicas. Auschwitz tornou-se o centro do plano nazista de solução final, que visava exterminar todos os judeus europeus. O campo tinha capacidade para abrigar até 100.000 prisioneiros de uma só vez, e no pico de sua operação em 1944, cerca de 1,1 milhão de pessoas foram deportadas para o campo, das quais cerca de 90% foram mortas. Os prisioneiros de Auschwitz eram submetidos a condições extremamente brutais, incluindo trabalho forçado, abuso físico e psicológico, fome, doenças e experimentação médica desumana. Muitos foram mortos em câmaras de gás logo após chegarem ao campo, enquanto outros morreram devido a doenças, fome e abuso. Auschwitz foi um local de horror inimaginável durante a Segunda Guerra Mundial. Os prisioneiros do campo foram submetidos a uma variedade de atrocidades, incluindo trabalho forçado em condições desumanas. Os prisioneiros eram frequentemente forçados a trabalhar longas horas, muitas vezes em condições perigosas e insalubres. Eles eram frequentemente desnutridos e desidratados, o que levava à exaustão, doenças e morte. Fome. A comida no campo era escassa e de má qualidade, com os prisioneiros muitas vezes recebendo apenas uma pequena quantidade de pão e sopa rala por dia. A fome era uma das principais causas de morte em Auschwitz. Experiências médicas desumanas. Os prisioneiros foram submetidos a experimentos médicos cruéis, incluindo testes de drogas e procedimentos cirúrgicos sem anestesia. Muitos foram mortos ou gravemente feridos como resultado dessas experiências. Câmaras de gás. Milhares de prisioneiros foram mortos em câmaras de gás em Auschwitz-Birkenau, o maior centro de extermínio nazista. As vítimas eram geralmente forçadas a tirar suas roupas e entrarem na câmara de gás sob falsos pretextos, acreditando que seriam levados para banhos em seguida. No entanto, assim que as portas eram fechadas, o gás era liberado, levando à morte instantânea de todos dentro da câmara. Crematórios. Depois que os prisioneiros eram mortos nas câmaras de gás, seus corpos eram cremados em fornos dos crematórios do campo. As cinzas e os restos mortais das vítimas eram então jogados em valas comuns. Estes são apenas alguns exemplos dos horrores que ocorreram em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Auschwitz foi libertado pelas forças soviéticas em 27 de janeiro de 1945. Hoje, Auschwitz é um memorial e museu, dedicado a lembrar as vítimas do Holocausto e educar as pessoas sobre a história do campo de concentração e do genocídio nazista. É importante lembrar desses acontecimentos e fazer o possível para que atrocidades como essas nunca mais aconteçam no futuro.